Havendo o número legal, declaro aberta a sessão de 1º de agosto, né, de 2023, referente à primeira Câmara Criminal. Indagando dos eminentes pares se alguma alteração à ata da sessão Não, anterior, presidente. E nem bem, processo hoje também tem, presidente. bem ainda da existência de habeas corpus, barra declaração fora de pauta. Né? Isso não tendo a ata sido aprovada, anuncio primeiramente que é um processo de preferência que o desembargador Joaquim pediu vista Perfeito, presidente. da pauta, exatamente. Presidente, tome conta. Agradeço a Vossa Excelência. Bom dia a todos. Cumprimento Vossa Excelência, eminente desembargador Samuel, eminente procurador Todominga, ilustres advogados, senhoras secretárias, que nos acham presentes conosco até pelo princípio da transparência, e a família judiciária. Tá vendo? O primeiro processo, apelação criminosa 002-694172, apelante Emanuel de Jesus Silva. Advogados, Cleiton Figueiredo Pacheco Ferreira, não é meu parente, para deixar bem claro. Apelado Ministério Público, relator, desembargador Samuel Souza, revisor, eminente desembargador Antônio Banha, procuradora eminente doutora Selene Lacerda, que é pelo conhecimento e improvimento da apelação, pedir vista na sessão pretérita. Após o voto do eminente desembargador Samuel. Eminente desembargador Banha, aqui a nossa divergência com o eminente relator recai exatamente no tocante à qualificadora da culpabilidade, uma vez que aqui a aplicação do aumento de pena foi do parágrafo 4º, do inciso 4º, parágrafo 2º do artigo 121, a traição de emboscada mediante dissimulação ou outro recurso. Ou seja, aqui, segundo penso, não vejo com todas as venhas como a qualificadora da surpresa se confundir com a premeditação do crime, pelo simples fato de que é surpreendida a vítima com um tiro. Ora, no exame da culpabilidade, ao julgador compete analisar a maior ou menor censurabilidade da conduta, demonstrando que, de forma, o dolo de agir transbordaria ou não o normal à espécie. Foi exatamente isso que fez o juiz. Ele entendeu de aplicar esta agravante. Com relação a outra circunstância, essa eu estou acompanhando o eminente relator no tocante às consequências do crime, aquela relativa que ele disse que estava aumentando a pena por causa do Dia dos Pais. Essa já é inerente a esse vetor. Então, portanto, eu, ao fim e ao cabo, estou aqui fixando a pena em 14 anos e 3 meses de reclusão, utilizando para tanto o mesmo critério matemático empregado na origem do primeiro grau, aplicando atenuante, reduzindo em 1/6 para 11 anos e 9 meses de reclusão, e também o que foi reconhecido pelo Tribunal do Júri, presidente, que nós não podemos aqui retirar. Exatamente. E também mais 1/6 aqui da apenação, diminuindo também 1/6, ficando em 9 anos e 8 meses de reclusão, que é a torna definitiva, presidente. Somente quanto aquela... O que Vossa Excelência tem... Desembargador, eu vou acompanhar o voto, porque, pelos cálculos que fizemos aqui, eu estou perdendo apenas em meses. Exatamente. A pena definitiva aqui, feito um exame melhor, mais cuidadoso, ela ficou em 10 anos. O desembargador Joaquim agora 9 anos, total 9 anos e meses, né, desembargador? Perfeitamente. Eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência. Também estou de acordo. Agora é o seguinte, desembargador Joaquim, será que tem aí divergência ou o desembargador Samuel faz só adequar? Não, é só adequar, não tem divergência. Aí eu acompanho o relator, presidente. Não sei como... O relator continua o desembargador Samuel. Pronto. Esse é o réu. Vamos ao processo que é o terceiro da pauta. É o doutor Zé Carlos Souza, está presente. Doutor Zé Carlos, por favor, seu nome completo e a OAB. José, bom dia a todos. Meu nome completo é José Carlos Souza dos Santos, OAB MA 13.125. Ok.
Trata-se do habeas corpus, então, 081 444279/2023, em que paciente Herbert Ferreira de Souza, o impetrante já identificado, doutor José Carlos, o impetrado da Central de Inquérito de Custódia de São Luís, a relatoria nossa e na Procuradoria, a doutora Servene Lacerda. Pois bem, o presidente Joaquim, desembargador Samuel, aqui, o que nos diz, o que nos conta o fato? Que ele, aproveitando-se do estado de embriaguez de sua cunhada, tentou beijá-la, passar a mão em seus seios, coxas, colocar a mão dentro do seu short, acariciando suas pernas. Não se tem dúvida aqui, não precisa nem dizer o resto, se trata de um estupro, porque, ainda que não consumado, né? Essa que é a verdade. Agora, além do mais, né, ele está foragido, né? Foragido. E por isso que é decretada por aplicação de garantia da aplicação da lei penal. Isso é o relatório. Doutor Zé Carlos, tem 10 minutos. Ok, Excelência. Bom dia, desembargador presidente, desembargador Joaquim Figueiredo. Bom dia, doutor Samuel Batista. Bom dia, eminente relator, desembargador Baima. Bom dia, excelentíssima senhora procuradora. E bom dia, serventuários da Justiça. É uma satisfação estar novamente aqui nesta Câmara, da Câmara Criminal. E é satisfação porque nós sabemos que Vossas Excelências dão atenção ao que está nos autos e dão atenção àquilo que a defesa expõe em sede de sustentação oral. Desembargador Baima, eminente relator, Vossa Excelência, decano nessa Câmara, né, Vossa Excelência é alguém conhecido profundo do direito, e nós vamos falar eminentemente de questões de fato e de questões de direito, porque direito é fato, valor e norma. Inicialmente, cumpre mencionar a Vossas Excelências que nós não estamos aqui a discutir se o ora paciente, se ele é culpado ou se ele é inocente. Isso a instrução processual dirá. Mas nós vamos discutir aqui especificamente se o paciente tem condições de responder ao processo de liberdade ou se o paciente não tem condições de responder ao processo de liberdade, independente da gravidade ou não da conduta. Então, baseado nesses pontos, o nosso CPP diz que para que se decrete ou se mantenha a prisão preventiva, né, precisa-se que haja um risco à instrução processual, um risco à garantia da aplicação da lei penal ou um risco de garantia de ordem pública. O bem mencionado por Vossa Excelência agora há pouco, Vossa Excelência entendia pela manutenção da prisão, pelo fato do ora paciente estar foragido, e isso poderia prejudicar a aplicação da lei penal e a instrução processual. Pois vamos nos ater a esse ponto, excelentíssimo senhor desembargador Baima. Primeiramente, nós juntamos ontem nos autos uma questão de informação, questão de fatos, né? O mandado de prisão ele foi cumprido na quinta-feira, no dia 27 de julho, salvo engano, e esse mandado de prisão ele foi cumprido na casa do ora paciente. Na inicial de habeas corpus, nós fizemos juntadas da folha de ponto do paciente, que ele tem 2 empregos, um como segurança numa empresa privada, e esse paciente também ele é auxiliar, é agente penitenciário temporário, né? Então, nós juntamos folha de ponto do sistema penitenciário, juntamos folha de ponto da empresa privada na qual ele trabalha, mostrando a Vossa Excelência, mostrando a Vossas Excelências, que esse paciente nunca esteve foragido. Ele apenas é um procedimento que estava em segredo de justiça, nunca foi mandado de prisão para a casa dele, nunca foram atrás dele na casa dele. Logo após o fato, ele habilitou uma advogada que outrora estava o defendendo nos autos, tem petição nos autos dando conta que ele pediu à delegada de polícia para ser ouvido, a delegada não permitiu que ele fosse ouvido,
É um inquérito, um procedimento que estava em segredo de justiça, que eu já vim ter acesso no dia da impetração do habeas corpus, tá? E quando do cumprimento do mandado de prisão, na quinta-feira passada, ele foi preso em casa. Ontem eu fiz juntada da folha de ponto dele, mostrando que ele não teve nenhuma falta no serviço, continuou indo ao trabalho, certo? O local da prisão dele foi no seu lar, de onde ele nunca se ausentou, né? Então, assim, é um paciente que habilitou a advogada, tentou ser ouvido pela delegada, esteve em casa o tempo todo, esteve no trabalho, nos dias de trabalho, no dia de serviço. Nós não podemos indicar que esse paciente está se furtando de uma instrução processual ou de uma aplicação da lei penal. Um outro ponto a destacar, nobilíssimos senhores desembargadores, é que este paciente ele tem emprego fixo, residência fixa, família constituída, certo? Raízes profundas no distrito da culpa. É um fato que ocorreu em março, o mandado de prisão sendo cumprido agora, e o nosso CPP, excelentíssimos senhores desembargadores, que é uma Câmara de julgadores experientes, com a inovação legislativa através do pacote de crime, diz que a prisão preventiva ela não pode servir como antecipação de pena. É um fato que só após o paciente ter direito de ofertar o contraditório e de, através de advogado habilitado, que agora eu estou lá habilitado, exercer o direito à ampla defesa, somente após um processo justo, garantido o contraditório judicial, que ao final vai se dizer se ele é culpado ou se ele é inocente. É que ao final vai se dizer se a única versão que foi trazida até agora, que é a versão da autoridade policial, que sequer quis ouvir o paciente no começo de tudo isso, se ela é verdadeira ou se ela não é. E se ele for culpado ao tempo correto, após garantido o devido processo legal, ele vai sofrer as reprimendas da lei. Mas se ele for inocente, considerado inocente, as provas não confirmarem o que foi trazido pela autoridade policial, ele vai ser declarado inocente. E o que nós estamos dizendo aqui a Vossa Excelência? Suscitando o princípio da presunção de inocência, é um fato que ele, pelo que está apontado nos autos, toda a imputação que nós acreditamos que não aconteceu, mas é um fato que não se consumou. Nós invocamos também aqui o princípio da homogeneidade, porque não sabemos se, ao final, mesmo que seja condenado, se a reprimenda vai ser mais grave do que a medida cautelar ora aplicada. E existem medidas cautelares, excelências, como proibição de contato com testemunhas, proibição de contato de vítima. De lá para cá, ele só teve um contato com ela, que foi logo após o fato. Depois disso, ele não mais contactou. E se ele descumprir qualquer medida das medidas cautelares aplicadas por Vossas Excelências, a prisão pode ser decretada novamente. Então, se, por acaso, ao final for considerado inocente, nada reparará o constrangimento que o paciente vem sofrendo. No final, se ele for declarado culpado, ele tem carteira assinada, contrato de trabalho, reside no mesmo lugar há muitos anos, a justiça vai saber onde encontrá-lo, como o encontrou no momento do cumprimento do mandado de prisão. Ele não esteve hora alguma escondido, a folha de ponto aí está juntada, eu juntei ontem nos autos, informando o cumprimento da prisão, informando que ele teve o tempo todo, esses dias, sem faltar um dia de trabalho. E é por isso, Excelência, que nós não estamos discutindo se ele é culpado ou inocente, e como não é um recurso de apelação, mas é um habeas corpus, né? Estamos discutindo se ele tem condições ou não de responder ao processo de liberdade. Estou aqui claramente demonstrando a Vossas Excelências que o ora paciente tem plenas condições de responder a este processo de liberdade. Por isso que, nesses termos, nós até fizemos uma modificação no pedido ontem, juntando que pedimos a expedição do contramando de prisão, nós pedimos a expedição do alvará de soltura. É alguém que é servidor do sistema penitenciário, né? E está ergastulado no sistema penitenciário. Precisa sustentar a família, porque é do fruto do seu trabalho que sustenta a família. E aí, nesses termos, nós pedimos assim a compreensão de Vossas Excelências para que substituam essa prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Nesses termos, o desembargador Joaquim, que é sempre muito justo, doutor Samuel, que é sempre muito justo, doutor Baima, que é sempre muito justo, nós pedimos que Vossas Excelências convertam essa prisão preventiva em medidas cautelares que em nada vai prejudicar o processo, porque a prisão preventiva é de natureza processual, e nós demonstramos aqui
que não há nenhum prejuízo para o processo à soltura do ora paciente. Nestes termos, nós pedimos e esperamos deferimento de Vossas Excelências. Doutora Domingas. Bom dia. O parecer aqui da doutora Selene pelo não conhecimento. Eu vou manter, desembargador. Olha, realmente, o Ministério Público, entendeu? Entende de que pelo não conhecimento, em razão de estar aí ele fugitivo. Eu já penso diferente. Nos autos, eu não encontrei, em momento algum, comunicação dele sobre o endereço. Também não encontrei nada ao que desabonasse até aqui a sua conduta. Se sabe é que ele é primário, bons antecedentes, é bem verdade de que ele estava frequentando trabalho normal, há como que uma probabilidade, ainda que remota, de que a justiça cochilou, entendeu? Nesse ponto. E ele não pode, até porque ele é primário, bons antecedentes, ele tem profissão definida, né? Eu acho que mereça uma oportunidade, entendeu? Até porque esses atos aqui são todos atos praticamente a rigor, sem consumação, apesar de que todos eles constituem, de logo, um estupro. Ok. Mas eu gostaria, né, de sustentar o meu entendimento e que se lhe dê uma chance, né, com todas as cautelares. Eu concedo a ordem, com todas as cautelares, inclusive tornozeleira. Desembargador Joaquim. Presidente, aqui, doutora Domingas, o parecer não está pelo não conhecimento, o parecer é pela denegação. Mas desembargador Zé Joaquim, o parecer que eu tenho aqui é pelo não conhecimento. Pois é, eu tenho aqui, Tanto faz, data Eu 18 não de sei, julho. tanto faz. Não, esse que eu tenho é 14 de julho. Não, 18 que eu tenho. Mas o que eu tenho, inclusive, acho que ela estava até respondendo por mim, que eu estava de férias, mas é pelo Sim. não conhecimento. É o seguinte, qual é o posicionamento de Vossa Excelência? Meu posicionamento, infelizmente, eu vou ficar com o parecer da doutora Selene. Pelo não conhecimento. Presidente, bom, eu acho que aqui tem um fator assim que é bastante impeditivo, quando Vossa Excelência fala aqui de que ele se aproveitou dela embriagado. E isso é algo que realmente nos chama muita atenção. Veja, ele é agente de polícia, da penitenciária, agente penitenciário, ou seja, ele conhece e é sabedor do que ocorre. Então, isso me causa alguma espécie. Eu vou pedir, vem aqui para divergir, mas eu vou, de acordo com o parecer, denegar a ordem. Eu vou acompanhar Vossa Excelência, adequar, porque esse fato de embriaguez eu acho Desembargador Barros, só uma questão de informação, mas Vossa Excelência me permite? Pois não. Permite. Os autos dão conta que os dois estavam numa festa e saíram na moto para deixá-la em casa e que os dois se encontravam embriagados e que, inclusive, caíram da moto, né? Os autos dão conta disso. Esse rapaz ele tem uma reputação, uma história de conduta ilibada, né? Nunca pisou no legal. O que ele fez. Tudo bem. Não justifica. Por isso, nós estamos pedindo uma chance. Pois é. Desembargador Samuel, como vota Vossa Excelência? Desembargador, eu peço vista. Opa, tá bom. Coisa dela. Sim, mas eu não quero, Cláudio. É questão minha. Está funcionando o áudio aí. Vamos lá. Esse foi o terceiro, né? Isso. Então, vamos lá para o segundo.
habeas corpus 001 3954 27 2023. Wanderson Sampaio de Souza é o paciente. O impetrado é o juiz da Vara das Execuções Penais de Timon. A relatoria é nossa e na procuradoria a doutora Celene Lacerda. Não tem sustentação oral. Aqui o que ele está tentando é uma supressão de instância, porque ele está aqui pretendendo que, né, a mudança de regime, né? Isso aí é matéria das execuções penais, não tem nada a ver conosco aqui. Daí porque, nesse caso, eu conheço que seja uma supressão de instância e nem sequer conheço a ordem. Desembargador Joaquim, eu estou não conhecendo que ele está pedindo a supressão de instância. Não é o caso aqui. Ah, presidente. Então, eu já concordo com Vossa Excelência, plenamente. Desembargador Samuel, Não. ele quer mudança de regime aqui, tem que ser lá. O quarto processo da pauta é o habeas corpus 081-3018, em que paciente Luiz Antônio Pereira da Silva, o impetrante não tem advogado, o impetrado é o juízo da Vara dos Crimes Organizados, São Luís, a relatoria é nossa, e na procuradoria, doutor Joaquim Lobato. Olha aqui o negócio. O acusado sequestrou, certo? Manteve a vítima em cárcere privado, certo? Através de... São 3 elementos aqui, na realidade, são 3 elementos. Um deles é o que sequestra, certo? Mantém em cárcere privado, certo? E mata a vítima. O outro é o Samuel Ribeiro de Souza. Exatamente. Que faz a execução. Pois bem. Motivo de rivalidade entre facções é o motivo desse crime aqui realizado. Porque acusavam ele de ter comprado um bujão de gás, entendeu? Sem supostamente fruto de receptação. Não justifica. O decreto está fundamentado na ordem pública, né? O comparsa de nome Luan confessou tudo isso. Um levou, outro matou, né? Outro ajudou a esconder o cadáver. Concurso de pessoas. Exatamente. Então, eu não tenho muito a explicar, não. Isso aí já é suficiente e estou de acordo com o parecer ministerial denegando a ordem. Acompanhe Vossa Excelência. Acompanhando também. O processo tem um recurso em sentido estrito, que é o 5º processo da pauta, sob o número 080-1490-18-2022. Primeiro recorrente é Gilson Nascimento da Silva. Segundo recorrentes, aí Raimundo Alves Batista Oliveira e José Silva de Souza. O recorrido ao Ministério Público, a relatoria é nossa, e na Procuradoria, o doutor Teodoro. Então, os 3 pronunciaram, essa aqui é a verdade, certo? O Gilson estrangulou a vítima até desacordá-la. O José desferiu pauladas para matá-la. Raimundo e Gilson ocultaram o cadáver. O crime existe. Essa aqui é a verdade. Então, a pronúncia é o caminho mais correto e eu estou se lá mantendo. Acompanhe integralmente Vossa Excelência, presidente. Isso de acordo com o parecer ministerial. Esse processo está adiado, né, presidente Joaquim? Perfeito, presidente. Então, nada mais havendo a tratar, né? Que Deus nos proteja. Né? Bom final de tarde aí para todos nós aqui. Deus no comando de tudo. Um grande abraço, presidente.